Fala pessoal, bem-vindos a mais um Decifrando a Ciência. E aqui comigo, meu grande amigo Rodrigo Pena. Fala aí, Rodrigueira. Fala aí, meu povo, fala aí, meu irmão, meu amigo, como é que você tá, querido? Bom, Tudo bem, meu querido. E hoje, qual que é o assunto, Rodrigão? Você se lembra aí? O negócio de mariposa? Que negócio vamos é? falar hoje de larva frita. Opa! Mentira, é brincadeira. Larva. Tem gente que gosta, tem gente que gosta. Não, vamos falar só das mariposas, que na fase delas de desenvolvimento da vida delas passa pela fase larva, por isso que a gente falou da larva. Mas Se assim, vocês, se vocês querem saber de onde é que a gente tira essas conversas, esses papos aí que a gente fala aqui, você entra lá no Evolution News, um site fantástico com matérias traduzidas para o português, para o espanhol, para tudo quanto é língua, para falar sobre design inteligente, com vários artigos, várias coisas fantásticas. Rodrigueira, nós vamos falar hoje sobre as mariposas, isso mesmo. Então, um assunto fantástico. Ó, já apareceu um negócio aqui, hein? Vamos. hum, Enquanto vocês estão olhando a mensagem, vendo a foto aí, eu vou estar lendo para vocês aqui o que está sendo falado lá no nosso querido Evolution News, né? Um artigo interessante, ele acabou sendo publicado nessas últimas semanas, que as larvas das mariposas, né, salpicadas, são lagartas longas e delgadas. Né? E de acordo com esse artigo, Rodrigo, elas adotam uma postura semelhante ao galho e podem mudar de cor, né? Para combinar com o galho que elas estão localizadas. Você já viu um negócio desse, Rodrigão? Então, assim, impressionante, né? essas mudanças de cor parecem ser medidas por um conjunto de genes visuais ao longo do corpo dessa larva. O resultado é uma camuflagem melhor, tipo uma antevidência, né? Cara, fantástica, entendeu? Fantástica, fantástica, fantástica. Então, gente, vocês estão vendo aqui na imagem, né? Vocês estão olhando aqui. Cara, isso aqui é fascinante. Onde é que você está vendo aí a larva? Você está vendo? Cara, ela parece um galho, Rodrigão. Dá uma olhada nisso aqui. Vai dizer que não. Você consegue, assim, você passou meio que de. Claro, a gente ainda vai querer mexer ali tudo. Mas, cara, se o cara não sabe que é uma larva, o cara vai achar que é um galho. Tranquilamente. Impressionante, é um negócio fascinante, fascinante mais. E aí eu questiono você, Rodrigão, mas o que tem de DI nisso aí? Porque assim, ela tá se camuflando, mas o que DI tem a ver com isso? Explica aí pro pessoal. Tem muitas coisas. A primeira é a seguinte, que ela tem dentro dela programada essa capacidade de se adaptar com o ambiente que varia. Que obviamente ela é comidinha de pássaros. Então, se ela consegue fazer esse mecanismo de camuflagem, ou seja, deixa eu ficar parecida com o ambiente onde eu estou, ela vai evitar de virar comidinha, né, de larva frita. Ela não vai virar saquinho de pipoca de larva frita. Ela vai ficar escondidinha, não é isso? E aí, Saquinho como de é que ela pipoca. sabe? Você me quebrou aí, que hora que você mandou isso aí. Porque tem, né? O pessoal Eu dizem entendi. que tem umas gostosinhas, eu não como não, mas tudo bem. Então, essa larva aqui, ela é um exemplo até, digamos assim, corriqueiro bobo, porque existem outros muito mais incríveis até do que esse aqui, né, de formas incríveis, de camuflagem. Né, aquela história do mimetismo e camuflagem, que é uma diferença. Camuflagem é se misturar com o ambiente. Mimetismo é ficar parecido com outro organismo. Então, como é que esse negócio pode, através de um processo evolutivo, gerar isso? Impossível. O processo de mimetismo é pior ainda, porque é um ser vivo que não tem nada a ver com o outro, imitando o outro, para tirar vantagem do outro. Mas, Né? Rodrigão, os evolucionistas não podem dizer assim, tipo, não, mas através da seleção natural surgiu, né, a necessidade de se camuflar no ambiente, e aí ela adquiriu de uma forma misteriosa, né, através de milhões e milhões de anos, a capacidade de se camuflar. Isso aí é viável? Claro que não é viável, porque é aquela coisa, ou ela está camuflada ou ela não está camuflada. Ou ela está 100% camuflada ou ela está disponível, observável pelos predadores. Então não dá para ela ficar mais ou menos, a metade dela aqui é igual galho, outra metade não, é uma bandeira do Brasil. Não dá, pô. Ela tem que estar totalmente aqui igual galho. Agora, como que vai acontecer isso? Os mecanismos lá evolutivos vão dizer que, sem querer, um belo dia, numa linda floresta encantada, felpuda, surgiram várias lagartas. Algumas delas
ficaram sem querer, igual o galho, nasceram sem querer. Um belo dia, puf, apareceu sem querer. Não, e dá uma olhada. Olha, cara, que, assim, até amplifiquei aqui a imagem. Cara, isso aqui não tem. O cara que tá passando, nunca. Uhum. Não, e olha que essa aqui da direita, cara, se ela fosse um pouquinho mais magrinha, Exatamente, se ela conseguisse exatamente. emagrecer além de se camuflar, cara, é fantástico. O cara não diz, porque olha que esses detalhes aqui, ó. Você percebe digamos assim, no meio dela, né? Cara, aqui essa mais escura. Perfeito. Literalmente, cara, ela tá. E não é só isso, não é só a camuflagem do corpo. Que, como eu estou dizendo, isso aqui nem é um exemplo tão gritante. Tem uns que você fica assim, ainda assim, é uma questão também do comportamento, porque não adianta ela ficar, ela ter esse formato, essa cor, esse corpo, nesse tipo de planta. Se ela tivesse coladinha aqui, chapadinha aqui, por exemplo, ela não teria camuflado coisa nenhuma. Ela está fazendo aqui como se ela fosse um galho abrindo. Então tem uma coisa do comportamento. A pergunta é, como é que ela sabe que ela tem que fazer isso? A gente entra para o mundo da informação. O que entrou na cabecinha dela para dizer que ela tem que fazer isso? E a outra coisa é o fascinante, que aqui é um caso, né, que a gente começou a falar, isso aqui não é um caso de uma suposta evolução, porque, na verdade, é a variedade de respostas ao ambiente. São as mesmas espécies de mariposas que, dependendo do ambiente onde elas estão, o corpo delas responde ao ambiente. Então, isso não tem nada de evolução. Tem a ver com variedade de respostas ao ambiente. Então, quando o ambiente está assim, ela fica assim. De novo, a pergunta é como é que ela sabe que ficando assim vai ser melhor para ela? E aqui ela fica assim. E o controle que é feito, que eles estão dizendo aí, eu não tenho a menor ideia como é que é. Esses mecanismos tem muita coisa para você descobrir ainda. Eu não acompanho também tão especificamente esse tipo de debate e literatura. Mas a gente sabe, por exemplo, que muitos desses camaleões que mudam de cor, por exemplo, que ficam no ambiente, eles têm células que são fotossensíveis nas escamas, filho. Nas escamas. Não é já seria bizarro o bicho olhar e falar assim, o ambiente está assim, vai. Aperta um botãozinho, aí o robozinho vira da cor do ambiente. Não é assim, não. O corpo dele, independente do sistema central, da visualização dele, dos olhos dele, lê o ambiente, meu amigo. Você tem noção do que é isso? De que está por trás dessa tecnologia? Ninguém sabe o que está por trás. Você sabe que tem células que são fotossensíveis que conseguem imitar o coisa do ambiente. Agora, por que esse caso está sendo trazido à tona aí? Porque as mariposas são um dos casos clássicos que eu me lembro de escola. Você lembra, Carlos? Dos livros de biologia? Lembro sim, aham. A da Clássico. poluição, depois descobriram que. Sim, lembro, mano. Classicão, porque qualquer um aí que ouve aquilo fala, pô, aí, não tem como negar. Por quê? Qual é a história que conta pra gente? Que tinha lá as mariposinhas brancas e as mariposinhas mais cinzas. Não é isso? As mariposinhas brancas estavam bombando, até que um belo dia começou a Revolução Industrial, os troncos. Você tá bombando. Vai lá, segue aí. As mariposinhas estão fazendo a festa, né? Só alegria, só dá mariposinha branca. Aí vai, de repente, começa a ter Revolução Industrial. Revolução Industrial começa a jogar fumaça e sujar o tronco das árvores. Que também é um negócio que não é tão assim, nem pão, queijo, né? Preto e branco. Mas tudo bem, a gente sabe que, de fato, as árvores, inclusive, são grandes indicadores de poluição atmosférica. Se você passar em um lugar que tem muita árvore, você vai ver que a maioria dos troncos delas, assim, um lugar com muito movimento de carro, é tudo tronco muito escuro, né? Cinzento. Num lugar onde tem pouca poluição atmosférica, você já percebe que você consegue ver as cores do tronco, começa a ver aqueles organismos no tronco, não é isso? Os líquens, fungos coloridinhos. De fato, realmente, inclusive, é um grande indicador de poluição do ar. Mas o que eles falaram? Com essa transformação, essa urbanização, industrialização, essas árvores começaram a ficar muito poluídas, ali na região, acho que na Inglaterra, se não me engano, por volta de Londres, eu não sei exatamente os lugares. E que eles começaram a observar que as mariposas brancas, que eram predominantes em populações que tinham ambas, como se fossem populações de humanos. Tem gente com pele escura, gente com pele clara, e assim vai. Todo mundo é a mesma espécie, tudo a mesma coisa. Só que com variações. O Carlos é de um jeito, eu sou de outro. Enfim.
que aconteceu? Começou a favorecer aquelas que tinham uma corzinha mais para cinza. Por quê? Porque elas começavam a se camuflar mais com um fundo escuro, com um fundo de fumacinha lá, de fuligem, de partícula que estava grudado no tronco. Faz todo sentido à primeira vista. Então, eles apresentam isso para a gente nos livros escolares como se fosse prova de evolução. Não é prova de evolução. E eles estão dizendo aqui nesse artigo que, além de não ser prova de evolução coisa nenhuma, que é o caso dessas lagartas de cima, que na verdade é epigenética, ela responde ao ambiente, ela pode ser várias coisas. De acordo com o ambiente, tem um mecanismo lá dentro de liga e desliga de coisas que já estão nela, que aí ela vai responder àquele ambiente. Então é um mecanismo muito mais fantástico, muito mais interessante, que é de adaptação, só que não é via seleção natural. Muito menos aleatório. Isso é fascinante demais, né, Rodrigo? É muito legal. E, gente, você quer ler essa matéria na íntegra? Entra lá na Evolution News. Ela foi escrita pelo Jonathan Wells, ele que é membro sênior, né, do Centro de Ciência e Cultura lá da Discovery Institute. Só pra você ter noção, né, Rodrigo? Esse cara aí só recebeu 2 PhDs em biologia molecular e celular. Bicho é um monstro. Só, Bicho é um monstro. só isso aí, né? Então, assim, eu acho que nem vou continuar muito o currículo desse cara aqui, porque eu não quero ficar até amanhã tendo que estar lendo coisa dele aqui. Mas, Dá assim, para levar a sério. o cara só é PhD no assunto, para falar. Então, assim, essa é a grande questão. Mas, gente, entra lá, acompanha o Evolution News, fantástico, tá em português, inglês, espanhol. Você pode aprender demais, 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 demais. Então, assim, cara, entra lá. Vou até deixar o link aqui na descrição e vou deixar, porque às vezes eu posto e me esqueço de deixar o link, mas ó, se eu não colocar, vocês me cobram. Cadê o link? Aí eu me lembro. O Rodrigo, alguém vai me lembrar. Alguém lembra, alguém lembra. Alguém vai me lembrar desse negócio. Mas assim, não deixe de ler os artigos do Evolution News. É fantástico. Fantástico, fantástico. Ou você entra lá e coloca na busca mariposa. Já vai aparecer. Tudo que tiver de mariposa já vai aparecer lá. Isso aqui. Evidência pura. Fala aí, Rodrigo, Deixa eu falar. é isso aí. Só para fechar, então. Esse livro aqui eu tenho ele desde 2000. Ano 2000, foi publicado no ano 2000. Tá cheio de fungo já, porque a folha não é tão boa lá. Tem que jogar no sol. Então, o Ícones da Evolução. Icons of Evolution. Ciência ou Mito? É aqui escrito por esse cara, pelo Jonathan Wells. Tá? Esse livro é sensacional. Ele mostra aqui que um dos mitos que permanece nos livros de biologia há trilênios é o mito dessa coisa de que as mariposas de Manchester seriam um caso indiscutível de evolução. Não é, filho. Não é caso discutível de evolução nenhuma. Seria, no máximo, seleção natural. E nem seleção natural parece que é. Porque agora parece que são mecanismos epigenéticos. Então é isso. E aí parece que já tem esse em português agora, hein, Carlos? Só traduziu aí, tá? Se eu não me engano. Aproveita, pessoal, entra lá na Coval Press e manda ver em todos os livros de design inteligente. Pessoal, até o próximo Decifrando a Ciência, esse programa que você aprendeu a gostar. Compartilha, gente. Compartilha para aquele teu amigo evolucionista, compartilha para a avó, pro tio. Os tiozão do Zap gostam de divulgar, então manda para eles, que esses caras aí gostam de mandar, manda mesmo. Já que eles gostam de divulgar, né, Rodrigo? Divulga, rapaz. Esse vídeo aqui tá aí para ser divulgado. Em vez de divulgar conversa fiada, coisa de evolução, divulga a ciência. Ciência da mais pura essência. Rodrigão mandando a ver na explicação. Cara, fantástico. Rodrigo, obrigado por mais um programão incrível aí, uma explicação fantástica da tua parte. E até a próxima semana, pessoal. Até mais. Pessoal. Valeu, gente.